Convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Malaquias. A gente vai dar sequência aqui à nossa série de exposições nesse livro. Antes de ler aqui o texto, irmãos, deixa eu só aproveitar também para comunicar algo bem breve, que no dia 24 é isso mesmo, 24 de novembro, a gente vai ter a apresentação de novos membros, é a última do ano, e aí temos alguns irmãos que estão participando. Só para a igreja aproveitar e reconhecer. Quem está participando dessa turma, está presente aqui, fica de pé, por favor. Não vou pedir para você vir aqui à frente, não, mas se você puder ficar de pé no seu lugar, ó, tem alguns irmãos aqui do lado direito, né? Ali atrás também, Luana já estava de pé. Cadê Caio? Tá por aí? Ah, tá ali, ó. Então temos algum. Ah, aqui também, Elisa também, que não pode ficar de pé. Então, irmãos, ó, Elisa, o Marcos Miguel, a Gabriela, o Caio, Regilânia, o Kevin e a Luana, né? Mais alguém que eu tô esquecendo que tem gente que não tá presente. Clarissa também que não tá presente, né? Então, a gente tá apresentando aqui, inclusive porque a gente tá nesse processo, né? Eles também nesse processo de conhecer a igreja. Terminamos os 3 encontros do Bem-vindo à Nova Vida e o próximo passo, vão ter uma conversa conosco para né, assim oficializar, a gente conhecer a família, as pessoas, mas é uma oportunidade também de apresentá-los, né? Porque a igreja precisa conhecer, né? Como dizem nos casamentos, se houver algo contra a recepção. A gente fala brincando, mas é sério, né? Se houver algo contra, vocês nos procuram, né? Mas a gente fala brincando, mas é algo importante a gente tá falando aqui, né? Talvez a gente não esteja acostumado, mas a membresia é algo sério. Pessoas às vezes vêm de outras igrejas e não foram tratadas, né? Então a gente fala no ar de leveza, de brincadeira, mas é importante entender que esse é o processo também onde a igreja recebe, né, os irmãos, e eles tanto vão poder conhecer a igreja e a igreja está conhecendo eles, tá bom? Mas passado isso, está sendo uma alegria recebê-los, viu, irmãos? Não se sintam constrangidos com isso, é algo que faz parte do processo de membresia. E se Deus quiser, no dia 24, e assim também o Senhor conduzir, eles estarão sendo apresentados aqui, tá bom? A igreja como membros, se o Senhor assim confirmar esse espaço, tá bom? Obrigado, pode ficar à vontade no lugar de vocês. Irmãos, vamos compartilhar a palavra de Deus agora no livro Malaquias, né? A gente está continuando aqui a partir do versículo 17 do capítulo 2, tá? A gente vai continuar aqui o texto. Se você puder abrir sua Bíblia aí e acompanhar conosco a leitura. Irmãos, eu vou pedir só ajuda aqui de... Zé, tu me ajuda aqui, por favor, meu irmão. Lá tá bem em cima. Se puder subir, eu não sei se é no controle, se é na paleta. Pode ficar com o controle aqui se quiser também. Eu não sei como é que funciona, só botar mais pra cima já ajuda. Obrigado, viu? Irmãos, vamos ler aqui a partir do versículo 17 do capítulo 2. A gente vai ler a partir do versículo 17. A palavra de Deus diz assim: Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam: em que nós o cansamos? Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo, terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, tossem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai,
Nós te damos graças pelo privilégio de iniciarmos essa manhã na tua presença e pedimos graça e misericórdia sobre nós. Não apenas para que a gente continue, Senhor, a viver de um modo que te agrade, mas também pedindo perdão pelos nossos pecados, reconhecendo que nossas ações, pensamentos e intenções, por vezes, são manchados pelo pecado e por isso sempre pedimos, Senhor, purifica-nos, santifica-nos e que nessa manhã a palavra que vem a nós seja instrumento para a salvação de pessoas, para a santificação de irmãos, para que a gente possa se parecer mais contigo, para que a gente possa chegar mais perto do Senhor e para que a nossa alma seja alimentada por verdadeiro alimento espiritual, Pai, que vem do trono da graça. Que o Senhor seja com cada irmão aqui presente, que todos aqueles que chegaram atordoados, com problemas, com lutas, possam ter o poder, Senhor, de continuar firmes em Ti e receber o alimento que vem do Senhor, apesar de todos os dilemas e lutas que enfrentamos nesse mundo. Que possamos lembrar que no mundo teremos aflições, mas o Senhor nos encorajou a termos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e assim nós venceremos também, Senhor. E que mais uma vez, por meio da pregação da Tua palavra, nós sejamos encorajados a perseverar nessa luta, até o dia que finalmente venceremos plenamente, Pai, contigo e reinaremos para todo sempre. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém, irmãos. E antes que eu me esqueça também, irmãos, ao final do culto, a gente vai ter um momento aqui, breve, mas um momento importante, com a membresia da igreja, tá? Então deve durar 5 a 10 minutos no máximo, mas eu gostaria muito de contar com a sua presença. Não vou entrar em detalhes, porque na ocasião eu vou explicar do que se trata, mas já estou avisando porque alguns irmãos às vezes precisam sair ali no final. Se por acaso você puder ficar conosco, fique com a gente, tá bom? Para os membros dessa igreja, da nossa igreja local. Irmãos, no dia 11 de setembro de 2001 aconteceu aquele conhecido, né, e memorável ataque terrorista às Torres Gêmeas. Deixaram 3.000 mortos, 6.000 feridos, mais do que isso. E no mesmo dia, o presidente à época era George Bush, ele fez um pronunciamento oficial em rede pública, que na verdade se tornou um pronunciamento para além dos Estados Unidos, foi um pronunciamento mundial, né? E dentre várias coisas que ele falou naquele pronunciamento, ele disse o seguinte: hoje a nossa nação viu o mal, o pior da natureza humana. E apesar de tamanha maldade, ele terminou o seu discurso rogando pela bênção de Deus. E o que me chamou a atenção nesse discurso é que ele reflete uma das maiores tensões que o ser humano enfrenta, muitas vezes de uma maneira consciente ou às vezes inconsciente, acerca de uma questão filosófica, mas que tem muitas aplicações práticas na nossa vida, que é o problema do mal. É a famosa pergunta: se Deus é bom, como pode existir o mal? Isso é um problema que começa na filosofia, mas isso tem tudo a ver com a nossa vida e com os dramas que a gente enfrenta na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, quando muitas vezes o nosso coração se pergunta: onde é que está Deus diante do câncer? Onde é que está Deus diante das doenças destrutivas, mortíferas, inclusive na vida de crianças? Onde é que está Deus diante das traições, dos abandonos familiares? Onde é que está Deus diante dos ataques terroristas, das catástrofes? Onde é que Deus está diante da escalada de impunidade na justiça, inclusive na justiça brasileira, onde os bons muitas vezes são presos, ou não necessariamente bons, mas na linguagem bíblica aqui, né? Aqueles que não necessariamente cometeram um crime estão presos, e aqueles que são completamente entregues ao mal estão soltos. Onde é que está Deus quando maus prosperam, enriquecem, veem suas iniciativas indo à frente e justos sofrem, carecem não apenas de saúde, mas de recursos,
ou de várias outras coisas que nós muitas vezes precisamos para uma vida digna. E esse é um dos dilemas mais antigos da doutrina cristã. É o que na teologia nós chamamos de problema do mal. E um dos teólogos importantes da história cristã e reformada, chamado Bavinck, ele disse: o problema do mal é a cruz mais pesada que o cristão carrega por toda a sua vida. E muitas vezes o termo usado para isso é a teodiceia, que é o estudo do problema do mal e da sua origem. E para responder essa questão, existem algumas linhas, né? Muitas que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus diz, mas que talvez você carregue dentro de si sem nunca ter refletido sobre elas. Então é importante que você entenda quais são esses raciocínios, inclusive porque talvez você precisa se desfazer deles se você tem renovado a sua mente em Cristo. A primeira linha é a resposta do ateísmo. O ateísmo, ele segue o seguinte raciocínio: se Deus é justo, bom e todo-poderoso, por que o mal existe? A resposta é: se o mal existe, só tem uma conclusão: Deus não existe. Só tem essa conclusão para o ateu. E justificam essa posição pelo fato de não poderem conceber essas duas realidades. No filme Sinais, de Mel Gibson, né, relata, dentre alguns enredos lá, tem um pastor anglicano que se tornou ateu por perder sua mulher num grave acidente de carro, mostrando um exemplo ordinário que poderia acontecer com qualquer um de nós. E ele chegou à conclusão e disse: não, se esse mal me acometeu, alcançou minha família, o mundo não pode ser governado por um Deus bom. Então eles concluem que Deus não pode existir. A segunda resposta, aí você encontra na própria teologia, mas é uma heresia, né? Que é aqueles que acreditam na teologia relacional ou no teísmo aberto. O que é isso? Eles dizem assim: não é culpa de Deus que o mal exista no mundo, porque Deus, ele não é todo poderoso e onisciente, ele é bom. Mas para poder conceber essas duas realidades, ele se esvaziou da sua onisciência e da sua onipotência para poder se relacionar com as pessoas. É por isso que o nome é teologia relacional. Para que ele pudesse ter um relacionamento verdadeiro com as pessoas, ele manteve sua bondade, mas ele abriu mão da sua onisciência, ou seja, ele não sabe todas as coisas, e abriu mão da sua onipotência, ele não pode fazer todas as coisas. Então ele tenta explicar até Odisseia o problema do mal, negando o aspecto de que Deus é todo-poderoso e, portanto, que ele não tem controle do universo, né? Essa é a saída. E a terceira resposta vem de religiões orientais, como o budismo e outras correntes, que negam, no final das contas, resolvem esse problema negando o mal. Diz assim: o mal não existe. O mal é simplesmente uma projeção da nossa mente. E se a pessoa alcançar determinado nível de espiritualidade, ela conseguirá perceber e se livrar de qualquer dessas projeções. Então, o mal e a dor vão deixar de ser uma realidade, porque isso é apenas uma projeção da mente. E aí, voltando aqui para o texto, irmãos, que obviamente vai nos apresentar uma quarta e verdadeira resposta, né? A única que é verdadeira dentre todas essas que eu falei, é porque o povo a quem Malaquias estava profetizando não apenas estava se questionando se Deus é bom, como pode existir o mal. Eles estavam chegando ao ponto de duvidar explicitamente, de afrontar a Deus. E isso a gente viu aqui no próprio versículo 17. Deus diz: vocês estão me cansando. Aí eles perguntam: mas como a gente está lhe cansando, Senhor? Aí ele disse assim: quando vocês dizem que aqueles que fazem o mal passam por bons, e é desses que Deus se agrada, e quando vocês se perguntam onde é que está o Deus da justiça. E essa postura definitivamente não agradava a Deus, de murmuração, de desconfiança, de dúvida, e literalmente o cansava, a expressão que ele usa. Apesar disso, irmãos, em um ato de amor, ele decide responder ao povo. E é o que ele faz a partir do versículo 3, a partir do capítulo 3, versículo 1, que nós já lemos. Em outras palavras, Deus está dizendo, através de Malaquias, ele começa dizendo: querem justiça? Então vocês vão ter justiça.
Mas saibam que a justiça vai começar no meio de vocês, no meio do meu povo. Eu vou exercer justiça, mas vou começar por vocês. E eu vou fazer a diferença entre os ímpios e os justos, incluindo dentre o meu povo. Vou começar por vocês. E certamente os israelitas não gostaram dessa resposta, né? Eles estavam jurando que estavam conseguindo mover Deus para resolver os problemas, né? A nação que os dominava, né? O povo de Israel sempre estava sendo dominado e agora dominado pelos persas. Eles olhavam para os persas ao redor, dominando o mundo, e diziam: mas por que os persas prosperam e a gente, que é o povo de Deus, não prospera? E a gente está sendo manipulado, de algum modo controlado por eles. Só que o povo começa agora a talvez tá pensando, era melhor não ter nem mexido nisso, Deus. Era melhor deixar do jeito que estava. Porque Deus está dizendo, olha, eu vou começar então a resolver esse problema. Agora eu vou começar com vocês. E isso é importante, irmãos, porque o que isso gera de primeira aplicação para a gente é algo muito simples, mas muito importante. É a gente aprender que o primeiro de quem a gente precisa aprender a duvidar é de nós mesmos e não de Deus. Se a gente tem que questionar algo, colocar alguém contra a parede, não é a Deus definitivamente. É o nosso próprio coração, que a gente tem que encurralar todos os dias e dizer onde é que está não o Deus da justiça, mas o homem da justiça. Porque quanto mais um homem ou uma mulher de Deus olha para si mesmo, mais ele se reconhece, como o apóstolo Paulo disse, como o pior dos pecadores. O apóstolo Paulo não estava sendo modesto, irmãos. Ele não estava mentindo, ele não estava usando uma hipérbole. Ele estava falando ali literalmente o que ele entendia de si mesmo. Por quê? Porque ele se conhecia como ninguém. Então ele conhecia todos os seus pecados, todas as suas lutas. Então esse espírito de olhar para si mesmo e dizer eu sou o pior dos pecadores é o espírito de alguém que de fato alcançou maturidade espiritual. E quem chega a esse espírito nunca vai perguntar a Deus onde é que está o Deus da justiça. Não vai se perguntar isso. O povo precisava aprender e nós precisamos aprender a duvidar de nós mesmos, irmãos, e não a duvidar de Deus. Precisamos olhar para o nosso coração. Essa é a primeira chave para a gente aprender a lidar com o problema do mal. Se essa chave não virar na nossa mente, a gente nunca vai sair do buraco profundo que a gente está. Enquanto você querer colocar isso na conta de outros ou na própria conta de Deus, você está entrando por um caminho terrível, um caminho muito difícil. Por isso, ao invés de duvidar da justiça e da bondade de Deus, a gente precisa duvidar da nossa própria justiça e da nossa própria bondade. Porque quanto mais a gente for consciente da maldade que habita em nós, menos você vai questionar a Deus. Menos você vai questionar a Deus. Mas aí Deus ele explica como ele vai exercer esse juízo. Ele vai enviar um mensageiro para preparar o seu caminho e depois, pessoalmente, ele vai ao encontro do povo. Claramente, Deus está falando aqui, tratando-se de uma profecia sobre a vinda de Jesus, que seria precedida por quem? Quem iria preparar o caminho do Messias? João Batista. Então, claramente, esse é um texto messiânico, quando ele diz: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Uma profecia que se cumpriria aproximadamente 400 anos depois, visto que esse é o último livro antes do Evangelho de Mateus, é o último livro escrito antes da vinda de Jesus. E essa promessa demorou, mas ela se cumpriu 400 anos depois, em primeiro lugar em João Batista, quando ele aparece nos Evangelhos, dizendo: arrependam-se e creiam, porque o reino de Deus chegou. Arrependam-se, porque eu vim preparar o caminho daquele que veio para realmente marcar o mundo com a sua graça e com a sua justiça. Essa era a mensagem de João Batista. E foi assim que Deus preparou a sua vinda para executar justiça e juízo, como ele prometeu em Malaquias. Deus diz que ele virá como um mensageiro da aliança e no devido tempo, de maneira inesperada, ele vai vir. Mas o que é que ele faria quando ele chegasse? Ele usa a imagem aqui de uma profissão muito antiga, que é o ourives.
E o que fazia o ourives? Ele pegava o bloco de ouro, que sempre vinha em estado bruto, que fora extraído lá do garimpo, ele acendia o fogo, purificava aquele ouro e principalmente separava naquele processo o ouro das suas impurezas. E ao chegar em determinado grau de aquecimento, o metal ele se derretia e as impurezas naturalmente elas iam sendo percebidas e iam sendo afastadas, iam sendo retiradas do ouro. Portanto, irmãos, na profecia Deus está dizendo que quando ele chegar, ele fará com o povo o mesmo trabalho que o ourives fazia com o ouro. Ele submeteria o povo ao fogo da purificação, a fim de que o culto do povo, lembre-se que ele estava falando do culto em vários momentos, e a própria vida do povo pudessem ser agradáveis a Deus. Lembra-se que Deus tinha feito uma denúncia e dizendo que os sacerdotes não estavam cumprindo a sua função e por conta disso o povo estava se desviando, trazendo ofertas defeituosas, ofertas que não eram dignas. E agora Deus diz, vocês querem justiça? Então eu vou começar a justiça pelos seus líderes, pelo povo de Israel, e eu vou fazer em primeiro lugar purificar vocês, porque vocês não estão puros diante de mim. Então essa profecia se cumpriu em João Batista, que logo depois apresentou Cristo, e Cristo veio para cumprir a sua obra, e foi na cruz do Calvário, irmãos, depois de viver uma vida perfeita, que Jesus derramou o seu sangue. E é exatamente o sangue de Cristo aqui que é comparado a esse fogo. Do mesmo modo que o fogo vinha como meio de purificação do ouro, o sangue de Jesus é poderoso para tirar as manchas do pecado da vida do seu povo. Então Deus estava anunciando por meio de Malaquias que o novo tempo seria inaugurado. Que tempo, irmãos? Um tempo onde as pessoas seriam purificadas não pelo fogo, não pelos sabões dos lavandeiros, que em outras versões é a potassa, mas seríamos lavados, purificados pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Filho. Mas além de purificar o seu povo, esse Jesus exerceria justiça ao purificar o povo, porque a justiça de Cristo estaria nesse povo, mas ele exerceria justiça também condenando aqueles que rejeitaram a ele, condenando e julgando com justiça aqueles que o rejeitaram. E quem seriam esses? É o que o versículo 5 diz, ou melhor, é isso mesmo. Ele diz assim, versículo 5, virei até vocês para juízo, terei pressa em testemunhar. Então ele dá exemplos de pessoas que dedicaram as suas vidas a práticas, a ações e a condutas de maneira deliberada, de maneira impenitente e que seriam julgadas e condenadas pelo próprio Cristo. São os que praticam a feitiçaria, ou seja, os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falsamente, os que oprimem os trabalhadores, oprimem as viúvas ou oprimem os órfãos, aqueles que torcem o direito dos estrangeiros e, principalmente, que é uma característica de todos esses e de muitos outros, aqueles que não me temem. Essa é a característica-chave daqueles que serão condenados. Aqueles que não temem ao Messias, não temem o Rei dos Reis, não temem o Salvador, não temem o Senhor do mundo. Então, esses seriam julgados. Portanto, vemos que a resposta de Deus à pergunta do povo é essa. Onde é que está o Deus da justiça? E Deus responde, vocês me buscam, então eu estou vindo, estou indo. Estou mais perto do que nunca, literalmente, porque essa foi a última profecia antes da vinda de Jesus. Estou chegando. A pergunta é, quem suportará o dia da minha vinda? É o que ele se pergunta aqui no versículo 2. Quem poderá suportar o dia da minha vinda? Porque eu virei para purificar primeiro o meu povo e serei testemunha e julgarei aqueles que rejeitaram a minha palavra, os mentirosos, os imorais, os desonestos, os opressores e os hipócritas, que não temem o meu nome. Isso aconteceu, irmãos, na vinda de Jesus. Jesus inaugurou um sacerdócio justamente em contraposição àquele sacerdócio falido contra o qual Malaquias estava denunciando, e ele inaugura um novo sacerdócio do qual ele mesmo é o sumo sacerdote e por meio de quem, através dele mesmo, nós chegamos a Deus. Aquele povo estava sofrendo porque os sacerdotes não estavam conseguindo cumprir o seu papel
de conduzir aquele povo a Cristo, ou melhor, a Deus. Então, finalmente, Jesus seria esse sacerdote que faria com que aquele povo finalmente pudesse chegar a Deus de uma maneira verdadeira. Finalmente, um novo e vivo caminho seria aberto. Finalmente, eles poderiam ter um relacionamento verdadeiro com Deus, sem culpa. Um relacionamento onde eles saberiam que a justiça não foi conquistada por eles, mas foi conquistada por aquele que era digno de conquistar aquela justiça. E por isso, agora, esse novo sacerdócio santo, perfeito, inaugurava um novo momento onde finalmente o povo poderia se chegar até Deus perfeitamente. E aqui nós não podemos deixar de lembrar, irmãos, de um dos ensinamentos da Reforma. Nosso culto da Reforma foi semana passada, mas esse texto nos mostra diretamente que o princípio do somente Cristo, do solos Christus, está aqui. Porque dentre várias doutrinas que os reformadores foram usados para trazer a igreja de volta à verdade bíblica, uma delas foi o solos Christo, somente Cristo. E esse texto nos mostra que realmente só existiria um, e só existiu um, que foi capaz de nos conectar de volta a Deus. E isso para nós, ou para muitos, pode parecer óbvio, não é verdade? Mas não foi assim que muitos creram. Pelo contrário, a própria Igreja Católica Romana não apenas cria, mas crê até hoje em vários mediadores, e principalmente em uma, a Maria como intercessora, onde ela não apenas intercede, mas ela é corredentora. Ela participa da nossa redenção. Um dos papas, Leão XIII, certa vez disse que no seu poder, a Virgem Mãe, que outrora cooperou por seu amor no nascimento dos fiéis na igreja, seja ainda agora o instrumento e a guardiã da nossa salvação. E, obviamente, apesar de nós a honrarmos, irmãos, como a mulher de Deus, nós rechaçamos completamente a ideia de que Maria ou qualquer outro homem ou mulher possa ter tido alguma participação na nossa redenção. Porque, como nos ensinou o apóstolo Paulo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Portanto, o que é que isso tem a ver com a queixa do início do texto, irmãos? Vamos voltar aqui para a queixa inicial. Era uma queixa que tinha a ver com o problema do mal, com a justiça de Deus. Isso tem tudo a ver. Porque a única solução efetiva, a única solução verdadeira para um coração cético quanto à justiça e à bondade de Deus se encontra somente em Cristo. Cristo não é apenas o nosso único e suficiente Salvador. Ele é a nossa única e suficiente resposta ao problema do mal. Como assim? A teologia da cruz, irmãos, ela nos apresenta um Deus que sofre conosco. As pessoas perguntam, onde é que está Deus diante do mal? Olhe para a cruz. A resposta mais plena e mais abrangente é a cruz é a resposta definitiva, cabal, indiscutível, onde o mal foi não apenas enfrentado, derrotado, mas sofrido pelo próprio Deus. Deus resolveu não apenas enfrentar o mal, mas ele sofreu dos efeitos do mal no seu próprio Filho, na cruz do Calvário. Irmãos, o mal existe. O mal existe. A Bíblia é muito clara quanto a isso. E Jesus não apenas o enfrentou, mas ele sofreu dos seus efeitos em sua própria vida, em sua própria carne, em sua própria alma, mesmo sem ter qualquer mal em si mesmo. Como ele lidou com o problema do mal? Em parte com a sua justiça, porque quando ele diz que vai vir e ninguém vai suportar a sua vida, e ele diz que vai julgar todos aqueles que não temem, ele deixa muito claro que ao sofrer o mal, ao ser atingido pelo mal, ao pagar o preço do nosso mal, ele se tornou capaz, digno e plenamente habilitado de julgar o mal diante de tudo e de todos. E ao mesmo tempo, além da justiça, ele agora se habilitou plenamente, cabalmente a exercer graça,
que é o que o versículo 3 nos apresenta. O versículo 5 nos mostra a sua justiça em ação. E o versículo 3 nos mostra a sua graça. Porque o versículo 3 diz assim: ele se assentará, ele quem? Jesus, o Messias, como derretedor e purificador de prata. Purificará sangue, e esse purificará aqui é com o sangue do Cordeiro, o sangue do Messias, o sangue do Filho de Deus, os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. E eles, então, finalmente, trarão ao Senhor as ofertas justas. Que é isso, meus irmãos? Somos nós aqui, oferecendo ofertas justas, não porque nós somos bons o suficiente, não porque nós somos infalíveis, não porque nós somos melhores, inclusive, do que qualquer um dos pecadores, mas porque o sangue de Jesus nos purificou e agora as nossas ofertas são aceitáveis diante de Deus. A graça de Deus sobre a sua igreja. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Irmãos, somente Cristo é capaz de resolver o problema de um mundo mau. Somente Cristo é capaz de condenar pecadores com justiça. E somente Cristo é capaz de salvar pecadores por graça. Só Ele tem esse poder. Só Cristo é capaz de criar um novo mundo livre do mal e governá-lo em retidão, em justiça. E é isso que Ele nos prometeu. A promessa de vida eterna não é apenas sobre uma vida ali onde às vezes a gente se vê com as vestes brancas e talvez sem saber muito o que vai acontecer. Não. Novos céus e nova terra é sobre um novo mundo, tal qual o nosso, mas completamente renovado, onde a principal diferença é que ali não haverá mal. O problema do mal estará ali resolvido perpetuamente. Mas quem resolveu esse problema do mal? Cristo. Pela sua obra, pelo seu sacerdócio puro, pelo seu governo agora, que se dá plenamente, do qual nenhum governante jamais chegou perto do seu poder e da sua autoridade. Portanto, meus irmãos, Jesus não é apenas o mediador entre Deus e os homens. Jesus é a manifestação do justo Deus a um mundo injusto. Ele é a revelação do bom Deus a um mundo mau. Ele é a salvação revelada em meio à perdição. Ele é a esperança revelada em meio ao caos. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador, meus irmãos. Portanto, quando você for tentado a duvidar da bondade ou a duvidar da justiça de Deus em qualquer situação, o que é que você precisa fazer? Olhe para Cristo. Olhe para Cristo crucificado, mas olhe para Cristo ressurreto. Porque a cruz, ela coloca o problema do mal em outro patamar. Não que ele se torne fácil, mas agora nós temos uma outra perspectiva renovada, límpida diante dos nossos olhos, onde o sofrimento e a morte do Filho revelam um Deus que não é indiferente à realidade do mal. Ele não está alheio, ele não está distante dos abortos, ele não está distante dos abusos, ele não está distante das guerras, das catástrofes, ele não está alheio, ele não está nem aí, pelo contrário, irmãos. A cruz é a prova de que ele se importou tanto com isso, que ele enviou o seu próprio Filho para acabar de vez com esse problema por toda a eternidade. Ele se importa conosco. E mais do que isso, irmãos, é isso que a cruz... Não há palavras para descrever a cruz. Porque ela não apenas mostra que Deus se importa conosco, mas mostra que Ele esteve e está conosco no nosso sofrimento. E Ele, portanto, pode ser encontrado no sofrimento. Por isso que, certa vez, disseram que o sofrimento é o megafone de Deus. Porque não há como não olharmos para Cristo diante do sofrimento. Todos vão olhar para Deus diante do sofrimento.
apesar de que alguns não vão reconhecê-lo, mas todos vão pelo menos ter algum anseio de busca por resposta no transcendente. A ressurreição de Jesus, por outro lado, irmãos, revela a boa notícia de que o mal foi derrotado. O sacrifício, o preço foi pago na morte, mas a ressurreição fez o quê? Deu a chancela e disse: a morte do filho foi aceita. Ele realmente é o Filho de Deus, ele realmente é poderoso, ele realmente venceu o mal, porque até a sua morte, os principados, as potestades, os homens, as mulheres que estavam lá, viram a sua morte, diziam: será que esse realmente é o Filho de Deus? Mas quando ele ressurge, ao terceiro dia, quando ele sai do túmulo, quando ele encontra aquelas mulheres, quando ele encontra aqueles discípulos, quando ele se faz conhecido, as pessoas dizem: ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Ele realmente não pôde ser retido pela morte. E, por consequência, ele definitivamente venceu o mal. Portanto, irmãos, o grande segredo para lidar com as lutas da vida não é buscar, em primeiro lugar, entendê-las. A gente não vai entender todas elas. Muito menos questionar a justiça ou a bondade de Deus. Esse é o pior caminho. É o caminho de morte, esse caminho. Sabe qual é o segredo? É manter os olhos fitos no Cristo. Não com dúvidas, mas com admiração, com temor, com deslumbramento. Porque foi isso que o apóstolo Pedro fez. Você se lembra? Ele andando sobre as águas no meio de uma tempestade, enquanto ele olhava para Cristo com temor, com admiração, deslumbrado por Cristo, vendo aquela cena, talvez sem acreditar no que estava acontecendo, ele andava sobre as águas. E as tempestades que ali poderiam representar o mal, os problemas, as lutas, não o abalavam, irmãos. Ele seguia andando sobre as águas. Mas quando ele deixou de olhar para Cristo e ele começou a olhar para a força do vento, ele teve medo e ele começou a afundar. Assim é conosco. Quando ficamos olhando para os problemas ou para as injustiças da vida, vem o medo, vem a revolta, vem a angústia e nós começamos a afundar. O que é que nós precisamos, irmãos? Manter os nossos olhos fitos em Cristo. Cristo crucificado, o Cristo ressurreto. E assim, com certeza, pelo poder de Deus, nós conseguiremos passar por qualquer vento de injustiça e por qualquer onda de sofrimento que sobrevier sobre nós. Corrie ten Boom foi uma mulher, uma cristã holandesa, que durante a Segunda Guerra Mundial ajudou judeus a se esconderem dos nazistas em uma sala secreta em sua casa. Ela tentou fazer o bem, tentou fazer justiça nessa luta terrível contra o nazismo, mas ela foi descoberta. Toda a sua família foi presa. Seu pai foi morto. Ela e sua irmã foram enviadas para o campo de concentração para sofrerem exatamente aquilo que os judeus estavam sofrendo, a quem elas tentaram proteger. Mas é aqui que entra o poder do evangelho, irmãos, porque elas tinham Cristo. E lá elas mantiveram a fé, mas não apenas mantiveram a fé, elas compartilharam a mensagem do evangelho e ofereceram esperança às outras prisioneiras que ali estavam. Muitas pessoas conheceram a Cristo através da vida delas. E após a guerra, depois da morte da sua irmã, Corrie dedicou sua vida a pregar sobre o poder do perdão e do amor de Deus. E anos após a guerra, enquanto ela falava sobre o poder do perdão para um grupo, para pessoas, um homem se aproximou dela. E esse homem era um ex-guarda nazista, que havia se convertido a Cristo. E esse homem estendeu a mão a essa mulher e lhe pediu perdão. E ela, apesar de toda a relutância, de todas as lembranças e memórias, ela o perdoou por amor a Cristo.
E Corey certa vez disse algo que nos ajuda a entender, irmãos, como ela pôde lidar com o problema do mal, como nós podemos lidar com o problema do mal. Ela disse: se você olhar para o mundo, você ficará angustiado. Se você olhar para dentro, você ficará deprimido. Mas se você olhar para Cristo, você terá paz. Vou repetir: se você olhar para o mundo, você ficará angustiado. Se você olhar para dentro, você ficará deprimido. Mas se você olhar para Cristo, você terá paz. Se olharmos ao nosso redor, veremos um mundo marcado por sofrimento, por traições, por injustiças, por violência, que nos fazem questionar a bondade de Deus. Mas em Cristo temos a resposta para todas as inquietações do coração humano. Portanto, irmãos, que os nossos olhos se fixem na cruz, onde o amor e a justiça se encontram, e na ressurreição, onde a vitória sobre o mal é plena e é garantida. E que, como Corrie ten Boom nos ensinou, possamos dizer: olhando para Cristo, temos paz. E que essa paz guarde o nosso coração e a nossa mente até o dia em que o nosso Senhor Jesus virá para refazer todas as coisas, renovar o mundo e para pôr fim a todo o mal. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche seus olhos. Coloque sua alma diante do Senhor. Às vezes nós evitamos pensar no mal. E em dados momentos é importante alimentarmos a nossa mente daquilo que é bom, justo, verdadeiro, digno. Mas existem momentos em que nós precisamos encarar o mal para que a gente finalmente possa superá-lo. E principalmente para que a gente possa perceber que o mal ele não persistirá, que ele tem prazo de validade. Então, por mais difícil que seja, lembre-se dos males que você sofreu ou do que você fez também. Mas não apenas lembre-se disso, lembre-se principalmente do que Cristo representa diante de tudo isso. O que é que a cruz pode ressignificar, dar um novo sentido para essa realidade. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui como seres humanos falhos, falidos, distante de Deus, mas com a consciência de que em Cristo nós somos refeitos, reconstituídos, habilitados, fortalecidos. E assim também cremos que o Senhor nos refaz para que a gente possa enxergar a realidade de um mundo mau, de um mundo injusto, mas que não restará desse modo, porque o Senhor já realizou a tua obra. O Senhor já preparou e já fez tudo o que era necessário. E o Senhor está, não apenas como o Senhor disse a Malaquias, para vir apenas uma vez, mas o Senhor está para voltar, onde o Senhor vai consumar toda a obra que o Senhor já realizou na cruz do Calvário. Então, Senhor Deus e Pai, a nossa oração aqui, por cada coração, por cada mente, por cada vida aqui presente, é que nós possamos ser não apenas instruídos em nossa mente quanto às respostas plausíveis para o problema do mal, mas que nós sejamos arrebatados em nossos corações, Senhor, pela convicção de que Jesus é a resposta que a nossa alma carece para enfrentar qualquer dificuldade em lidar com esse mundo terrível, esse mundo injusto, com esse mundo mau. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa visitar o teu povo nessa manhã com o teu Espírito Santo, fazendo com que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus e esse Espírito possa, Senhor, mais uma vez nos relembrar de que no mundo mau continua existindo um Deus bom, que no mundo injusto o Deus justo continua vivo, ativo e operante, nada fugiu do seu controle e que o Senhor está conduzindo todas as coisas, Pai, até aquelas que parecem fora de controle,
para o bem daqueles que te amam, Senhor, e que foram chamados segundo o teu propósito. Que a presença renovadora, arrebatadora, fortalecedora do Espírito Santo de Deus visite, Pai, cada irmão nessa manhã. Fortaleça no íntimo do seu ser, de um modo tão forte, de um modo tão claro, de um modo tão certo, que nós possamos ter, Pai, não apenas a consciência intelectual, mas a certeza, Pai, relacional, afetiva, de que o Senhor é conosco, Pai, mesmo em meio a todos os males desse mundo. Que o Senhor fortaleça o teu povo, Pai. Que o teu filho, tua filha aqui presente, seja encorajado, lembrando que Jesus, ele não é apenas o caminho, a verdade e a vida, mas ele é a resposta, Pai, para o nosso coração desesperado, angustiado. E nele nós temos paz. Então que essa paz que excede todo entendimento alcance cada irmão aqui presente. Se aqueles que ainda não se reconciliaram contigo aqui, ao ouvir essa mensagem, ouviram o teu chamado, que não adiem essa decisão de se tornarem discípulos do Senhor Jesus, porque o Senhor não nos chama apenas para nós encontrarmos paz em ti, mas o Senhor nos chama para um relacionamento, para uma caminhada de fé contigo e com o teu povo, com o Senhor do universo e com a tua igreja. Então que o Senhor possa, Senhor, operar salvação na vida daqueles que porventura não tomaram a decisão de seguirem a Cristo, e que nessa manhã haja conversão, salvação no poder do Espírito Santo, e que toda igreja saia daqui renovada, Senhor, edificada no teu amor e na tua graça. É o que eu te oro e te peço no nome de Jesus. Amém e amém, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Vamos encerrar o nosso culto. Como a gente tem um momento aqui, eu não vou nem cantar nenhum louvor para a gente não retardar muito aqui o horário. Mas eu queria convidar a igreja a ficar de pé nesse momento. A gente vai se despedir, mas antes eu queria orar pelos aniversariantes.